Shalom, pessoal! Mais uma vez com vocês e hoje tratando de um assunto muito importante. Por que eu digo que é importante? Porque ele acabou ganhando uma conotação, um peso que ele não tinha. Do conhecimento de todos vocês que os costumes fazem parte da estrutura social de qualquer comunidade, de qualquer grupo. Dentro das instituições religiosas, os costumes também não são diferentes. O grande problema é quando se tornam ou se cristalizam costumes e os tornam quase que divinos. Existe uma diferença entre mandamentos, determinações e orientações que vêm diretamente de Deus, daquelas que são pautadas e construídas pelo ser humano ao longo da sua vivência para regulamentar ou construir um espaço de convivência melhor entre indivíduos de uma mesma sociedade. E eu estarei falando com vocês, melhor dizendo, sobre costumes e quais palavras a Bíblia vai empregar para se referir aos costumes da Bíblia e qual a conotação que ela possui em cada um desses contextos. Hoje eu estarei falando, por exemplo, de uma passagem do livro de Gênesis, no capítulo 18, versículo 11. O capítulo 18 é aquele capítulo onde Abraão está na sua tenda, no momento de um intenso calor e 3 personagens surgem diante dele. Nesse intervalo de tempo, a Sara passa a ouvir por trás dos bastidores e ela de repente é confrontada e um dos personagens então se dirige a Abraão e a Sara dizendo: tu vais ter um filho. E ela vai dizer assim: orar kanashim, ou seja, o costume das mulheres. E ela diz então que orar kanashim havia cessado, não havia mais, ou seja, ela estava falando de uma prática, de um procedimento que não mais fazia parte da sua realidade. Ela estava se referindo, como nós vamos ver, à questão do ciclo menstrual. Então, havia passado as condições biológicas dela para a geração de vida aos 90 anos de idade. Então, ela diz orar kanashim, o costume. E há uma coisa interessante sobre essa palavra orar. Orar, ela está associada e ela pode ser traduzida como costume, caminho, estrada, maneira. Ela está relacionada ao verbo leeroar, que significa viajar, andar, ir ou caminhar, o que denota uma prática de ação, de atitude que era feita com frequência. No caso, ela diz, era feita por quem? Pelas mulheres. Era uma prática, um costume, ou seja, um uso ou um procedimento que era comum às mulheres. E ela se referia aqui provavelmente à questão do ciclo menstrual e o período de ovulação que habilitava as mulheres a se prepararem para a maternidade. Também é dito lá no livro de Gênesis, no capítulo 19, versículo 31, que derer kol haaretz, que derer kol haaretz, conforme, literalmente, o caminho da terra. Mas as traduções em língua portuguesa vão traduzi-lo não conforme o caminho, que é a palavra, mas conforme o costume. Mas por que eles optaram, então, traduzir desta forma? Porque a palavra derer, caminho, curso, rota, costume, uso, procedimento ou conduta, a palavra derer tem toda esta conotação. É fácil de entender porque o hebraico era uma língua que ela não tinha muitas palavras, então uma palavra acabava por assumir diversas conotações, como também acontece em português. E a palavra derer, que é literalmente caminho, curso, costume, uso, ou mesmo procedimento, ou uma conduta de vida, ela tem a sua raiz no verbo lidror. Lidror significa pisar, andar, marchar, pisotear, indicando uma ação, um procedimento que se desenvolve. Por isso que é derer kol haaretz, um procedimento, uma prática, um uso que já é adotado kol haaretz, em toda a terra. Ou seja, essa passagem está tratando daquele caso em que as filhas de Ló vão engravidar do próprio pai. Elas entendiam, à luz dos acontecimentos que são narrados no capítulo 19, que a terra seria destruída. Logo, se a terra havia destruída, não haveria mais homens para tomá-las por esposa e fazer o quê? Aquele
procedimento. E agora elas se veem diante de um dilema. E o que acontece? A história você já conhece. Elas acabam gerando filhos do próprio pai. Ok? Sem entrar nos méritos dessa questão, onde que eu quero chegar, o que me chama a atenção são as palavras que descrevem o termo costumes. Ok? Então, o costume das mulheres, conforme o costume de toda a terra. E o outro texto é que derech nashim li, ou seja, pois eu estou no caminho das mulheres. Novamente, a palavra derech, tá? Lidror, que vem desse verbo lidror, que é caminhar, pisar, nesse sentido. Então, aqui quem está falando é Raquel, quando ela é interpelada, quando eles saem de Aram e vão em direção à terra de Israel, e aí Labão, ou Lavan, vai ao encalço de Jacó e o encontra no meio do caminho, por causa de um artefato que foi tomado dentre os seus pertences, mas estava com Raquel. Então o que ela alega? Que derer nashim li, porque eu estou no caminho das mulheres, eu estou, ou seja, dentro. A palavra caminho tem curso, rota, costume, procedimento, conduta, ou seja, eu estou naquele período, naquela situação em que as mulheres se encontram. Ela estava aludindo aqui ao ciclo menstrual, período no qual, segundo o entendimento dos povos semitas e principalmente dos filhos de Israel, ela estava impura cerimonialmente para as práticas religiosas, ok? Mas vamos mais em frente, uma outra palavra. Então nós vimos que a palavra orar, que vem da palavra do verbo leeroar, que é viajar, andar, caminhar, tá? Que é para se referir ao costume. Vimos que a palavra derer vem do verbo lidror, que significa caminhar, andar. Vimos também agora, vamos ver, que em Levítico, capítulo 20, versículo 23, está escrito Veló, terrelu, berrukot hagoi, ashera ani, meshaler, mifnehem. Então ele está dizendo, mas não andem berrukot hagoi, ou seja, nos estatutos das nações, dos povos, que eu expulsei de diante de vocês. Então agora é traduzido a palavra costume por hukot. Hukot são estatutos. A palavra está no plural, que vem de huká, ok? Mas de onde vem essa palavra? Qual é a origem dela? A palavra huká ou hukot significa lei, regra, regulamento, uso, costume. O interessante é que a palavra hok tem sua origem no verbo lahok, que significa gravar, registrar, entalhar sobre a pedra, legislar, ou seja, no sentido de perpetuar algo, de conservar algo. Esta é a ideia de hok, ou lahok, do verbo lahok, de onde vem a palavra berrukot, hagoi, os costumes, os hábitos preservados, as práticas preservadas pelas nações gentílicas, das nações. Vehi lo yadá ishi vaterri hok beIsrael. Essa é uma passagem que se refere à filha de Jefté, quando ela não vai mais ter relacionamento com o homem, e isso serve como um registro de um hok, de um estatuto beIsrael, em Israel. Ok, então nós temos palavras que vão descrever costume, orar, que tem a ideia de costume, caminho, estrada, maneira. Vimos a palavra derer, que tem a ver com caminho, curso, rota, costume, procedimento e até mesmo como conduta. Derer Haim, um caminho para a vida, é uma conduta que leva à vida. Derer Adonai é o caminho do Eterno, ou o caminho do Senhor. Então percebam que isso tem a ver com uma forma de conduta, de um procedimento, de um uso, de um percurso, de uma trilha que foi adotada para se chegar a algo. Vimos também agora o termo do uso berrukot, que vem de huká, que tem a ideia de gravar, de registrar, de entalhar sobre algo no sentido de preservar, de legar alguma coisa a alguém. Então, hok tem essa ideia de lei, regulamento, uso, costume também.
Vamos ver agora a última palavra que é utilizada, pelo menos essas são algumas das palavras que eu encontrei nas passagens da Bíblia em hebraico, para se referir aos termos costume. O mispat hakoanim et ha'am. O mispat, mais o juízo, ou seja, o entendimento, hakoanim, dos sacerdotes, et ha'am, com o povo. Essa passagem ela é muito interessante porque a palavra mispat, que é juízo, sentença, ela vem de um verbo, que é o verbo lishpot, que é julgar, sentenciar, emitir juízo sobre. Então, mispat é o juízo, é a sentença, é o julgamento, é a lei, é o entendimento legal sobre algo que já foi julgado, já foi determinado qual o significado que deveria ter. Então, olha só, o mispat hakoanim. Então, esse era o entendimento dos sacerdotes com relação ao povo. De que está falando? Nós estamos agora nos referindo no livro de 1 Samuel, capítulo 12, versículo 3, onde os Coanim, quem eram os Coanim? Ófines e Finéias, os filhos de Eli, que ali se apropriavam da parte do alimento que não lhe cabia, que deveria ser destinado ao sacrifício. Então eles julgam, eles emitem um decreto, eles fazem um entendimento de que deveriam fazer aquilo. E está se falando que, agora observe que a palavra mispat, embora seja traduzida também por costume, aqui é um mau procedimento, é um mau juízo, é um mau entendimento. Ainda dentro disso, da palavra mispat, diz assim, e ele diz, mas relata-lhes, mispat ramela, o julgamento, o juízo, ou seja, o entendimento sobre qual o papel do rei, sobre o rei, que reinará sobre eles. Aqui, Deus estava dizendo ao profeta Shmuel, que ele deveria seguir o conselho do povo, que estava pedindo um rei, porém lhe fizesse bem ciente sobre as compreensões das responsabilidades que haviam de ter aqueles que constituíssem um rei humano sobre si. Então, eles relatam-lhes as sentenças, os juízos, as orientações para as pessoas que querem um rei para si. É sobre isso que a palavra mispat, o juízo, está sendo usada. Agora, para caminhar para o final dessa sentença, quais palavras são utilizadas? Et Adonai Hayu Ireim. Então diz aqui, estavam temendo ao Eterno, mas serviam, Ve'et Eloheihem, mas serviam as suas divindades pagãs. Que mispat hagoim, conforme as determinações, os juízos, os entendimentos, as práticas das nações das quais foram trazidos. O próximo versículo eu vou me reportar mais diretamente ao verso em português, que diz assim, até a este dia eles fazem conforme as primeiras sentenças, os primeiros juízos, ele está se referindo aqui aos juízos das nações, as sentenças, as práticas das nações, que diz assim, não temem ao Senhor e não agem, não praticam, não realizam, não fazem conforme os seus estatutos. Mas quais estatutos? Os estatutos do Eterno. Conforme quais juízos? Os juízos do Eterno. Conforme qual lei ou instrução? Conforme a instrução ou a lei do Senhor. E também eles não praticavam os mandamentos que o Senhor ordenou aos descendentes de Jacó, a quem colocou o nome de Israel. Então, observem que foram utilizadas as palavras orar, aí vamos aqui para os verbos, para se referir ao costume, caminho, estrada, maneira. Le'eroach, que significa andar, caminhar, e a palavra derer, que é caminho, curso, rota, costume, procedimento e conduta, que está relacionado ao verbo lidror, e rock, que significa lei, regra, costume, uso, e tem a ideia de gravar, de inscrever, de entalhar, de registrar algo, de perpetuar algo, de conservar algo. E por último a palavra mispat, que vem do verbo lishpot, que significa julgar, sentenciar e emitir um juízo sobre.